Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e hoje nós temos o 8º encontro da nossa série sobre conservadores e liberais. E eu gostaria de mencionar hoje um personagem que fala pra gente de um tema que é muito quente, vamos dizer assim, muito polêmico nessa polarização que a gente vive na igreja hoje, que é o tema da liturgia. A liturgia é, né, a correta, prática da liturgia é uma das coisas mais discutidas hoje em dia e que, de certa forma, mais divide os filhos da igreja nesse momento. Essa questão não vem de hoje, vem sobretudo da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, obviamente, né, que foi, por um lado, muito mal praticada no pós-concílio, houve, né, desvios tremendos, aberrações terríveis, e, por outro lado, foi considerada suspeita, né, por muita gente mais tradicionalista. E o nosso personagem hoje é, então, o muito famoso professor teólogo alemão Romano Guardini. Tem um nome italiano, porque a família tinha origens italianas, mas ele é alemão, viveu a vida inteira aqui na Alemanha. E morreu em 1968, inclusive um pouquinho depois do concílio. O Guardini, a gente pode facilmente achar os seus livros, né? Ele tem vários livros sobre a liturgia. O seu ponto central da teologia é a liturgia. O espírito da liturgia é o seu livro certamente mais famoso. E embora ele seja um teólogo, um grande intelectual, ele escreve muito com sentido de evangelização. Ele era líder de grupos de estudantes, né? Queria ter uma das nossas irmãs aqui que os pais foram casados por ele. Era uma pessoa assim de um trabalho pastoral muito grande. Portanto, os seus livros são geralmente fáceis de ler. A gente consegue... Tem um livro dele sobre os símbolos litúrgicos, que é muito fininho e super fácil de ler. São livros de um cunho pastoral muito grande. E ele foi certamente muito influente no Concílio Vaticano II, embora indiretamente, né? Mas toda essa reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, é preciso a gente lembrar, não nasceu absolutamente no concílio. A reforma do concílio foi, vamos dizer assim, o ponto final do que se chamou anteriormente o famoso movimento litúrgico, que nasceu no século XIX, sobretudo na abadia beneditina de Solesmes, na França, que foi uma abadia criada depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa mais ou menos destruiu a igreja na França, praticamente, né? E a igreja da França precisou se reconstruir no século XIX. E os beneditinos se reconstruíram, sobretudo a partir dessa abadia de Solesmes. Era uma abadia a rigor nova, mas ela foi construída num estilo antigo, muito bonita, muito grande. E um dos abades dessa abadia, Dom Próspero Guéranger, decidiu, né, fazer da abadia de Solesmes, vamos dizer assim, é chamada a Universidade do Canto Gregoriano. Até hoje, quando a gente quer estudar canto gregoriano, ou quer ver um canto gregoriano muito bem tocado, muito bem cantado, a gente vai a Solesmes. Eu estive lá uma vez pela Semana Santa, realmente é impressionante. E ele então, junto com outras pessoas, né, começou a se dedicar a ideia central do movimento litúrgico é fazer com que as pessoas, os leigos sobretudo, participem melhor da liturgia. Não é participem mais no sentido de falar mais coisas, não. É participem melhor da liturgia, entendam a liturgia e realmente participem da liturgia e não só assistam. Não porque muda o que eles vão falar ou não, senão porque pelo seu próprio entendimento da liturgia, a gente consegue, né, eles conseguiriam participar melhor da liturgia. E então, por isso, há vários livros sobre liturgia, várias explicações do que significa liturgia, né? A liturgia é feita de uma forma muito mais bem cuidada, muito mais correta. Então, a liturgia, há várias crises litúrgicas, e houve na história também, né? No fim, a liturgia fica tão mal feita que ninguém consegue nem entender nada do que está acontecendo ali. E, portanto, toda a ideia do movimento litúrgico é esse cuidado muito especial e amor pela liturgia, de forma com que as pessoas, sobretudo os leigos, possam participar com mais amor e com mais integração na liturgia. Um dos aspectos disso é que certas partes da liturgia possam ser faladas na língua vernácula e não mais no latim.
porque assim as pessoas, como hoje, né, não se estuda muito tanto o latim, e sobretudo as pessoas mais simples não conhecem o latim, têm mais facilidade de entender a liturgia se parte dela for falada em língua vernácula. Isso já começa já no século XIX, sobretudo no começo do século XX, isso vai crescendo cada vez mais dentro da igreja, a partir do movimento litúrgico, muito importante no Rio, por exemplo, no Brasil, junto com o Mosteiro de São Bento do Rio, né? O Mosteiro de São Bento do Rio foi um dos grandes focos do movimento litúrgico no Brasil. Meus pais fizeram parte, por exemplo, e era uma sensação muito grande de alegria, de beleza, né? De amor à igreja, de amor à liturgia, mas não no sentido de voltar atrás, e sim no sentido justamente de ser moderno no bom sentido da palavra, de ser pessoas do nosso mundo de hoje que participam profundamente da liturgia. E o Romano Guardini é, nesse sentido, um dos grandes intelectuais que vai justamente ajudar, né, nesse novo, vamos dizer assim, papel da liturgia, sobretudo para os leigos. A liturgia não mais como alguma coisa que se assiste de longe, mas como alguma coisa da qual nós fazemos parte porque nós entendemos melhor, com todo o respeito, com toda a veneração, sem absolutamente querer usurpar o lugar do padre, sem, né, que o padre seja agora o centro do show. Nada disso, muito pelo contrário. O movimento litúrgico enfatiza o respeito, a solenidade, o silêncio, por exemplo, né? O cuidado com os detalhes, a beleza dos ornamentos e dos paramentos, etc. Mas num sentido muito moderno e realista, vamos dizer assim. Ora, o que acontece no Concílio Vaticano II? Um dos grandes temas, embora não o tema principal, como se pensa, mas um dos temas mais assim realmente de mudança do concílio, propagados e queridos, por exemplo, né, pelo nosso Joseph Ratzinger, pelo nosso Henri de Lubac, e por toda essa geração de teólogos do concílio, é justamente que o movimento litúrgico, que era um movimento dentro da igreja, agora se estenda à igreja inteira. E para isso é preciso que do Vaticano, de Roma, do Papa, então haja realmente uma reforma litúrgica, que não é agora, né, só de um grupo que vai lá na Abadia de Solesmes, mas da igreja inteira, das dioceses no mundo inteiro. E para isso, essas considerações sobre a liturgia vão durar o concílio inteiro, né? O documento final sobre a liturgia é um dos documentos mais do final do concílio. E vai se fazer, então, a reforma litúrgica, pela qual, então, a língua vernácula, né, é aceita, pela qual, então, algumas datas de santos são trocadas, etc. Nós temos aqui, de novo, o que é essencial e o que é relativo. Muitas vezes a gente pode reclamar, por exemplo, né, de que o novo calendário dos santos tenha defeitos, não tenha ficado tão bom como era antes. Principalmente as pessoas aqui na Baviera, que conheciam o calendário antigo, que era muito querido pelo povo, reclamam um pouco. Isso tudo é perfeitamente passível de discussão. Inclusive pode-se fazer uma outra reforma que volte atrás nessas questões técnicas, né? Obviamente que sim. A questão da língua é uma questão também a rigor técnica. No entanto, se faz disso uma polêmica ideológica imensa. Se faz do latim uma língua quase como se ela fosse em si mesmo sagrada. A ideia de que o latim não seja mais falado na liturgia é vista por muita gente como uma blasfêmia quase. O latim é uma língua como qualquer outra. Não há nada de santo no latim, mesmo não pode haver, a gente não crê nessas coisas, né? Nós somos cristãos. Latim, inclusive a liturgia originalmente não era em latim. A liturgia muito original era em aramaico, né? E logo nos primeiros meses ou anos da história da igreja, a liturgia era em grego, que era a grande língua culta da antiguidade. A liturgia em latim já foi uma modernidade. Para muita gente lá do século I, II e III, o fato de que a liturgia não era mais em grego, passa a ser em latim, foi um escândalo tão grande como a liturgia agora não ser mais em latim e ser no vernáculo, né? E, no entanto, os papas daquela época determinaram, é melhor que seja em latim, porque o latim é uma língua mais universal, por um lado, e, por outro lado, porque o latim é uma língua muito rica e que se presta muito, não é, a fazer uma cerimônia bonita, bem falada e muito precisa. A partir disso, o latim passou a se tornar, vamos dizer assim, a língua oficial da igreja,
E como o latim como língua a rigor morreu, ou seja, ninguém mais fala o latim hoje em dia, a língua se cristalizou. E, portanto, essas fórmulas que ficaram em latim, fica a garantia de que elas permanecem a mesma coisa. Numa língua viva, o que hoje eu estou falando, a mesma palavra daqui a 30 anos já não significa a mesma coisa. A gente vê isso constantemente. Justamente a palavra vai sendo ideologizada, não é isso? Ontem eu podia falar isso, hoje se eu falar isso, nossa, isso aí já ofende os outros. O latim não, o latim é uma língua que ninguém mais fala. Portanto, as palavras significam hoje a mesma coisa que elas significavam 500 anos atrás e 1000 anos atrás. E nesse sentido, o latim se presta enormemente a ser uma língua oficial, porque ele não muda, né? Não é vivo, é uma língua parada, vamos dizer assim, no tempo. E daí a beleza também do latim, a precisão do latim, inclusive é uma língua muito rica, né? Muito culta, isso tudo é perfeitamente entendido, mas não no exagero de achar que o latim tem alguma coisa de sagrado ou de santo, porque não tem, e nem é a língua original da liturgia, que era o grego. Por outro lado, a gente precisa lembrar que a reforma litúrgica que houve no Concílio Vaticano II não é absolutamente a primeira reforma litúrgica da história da Igreja. A grande reforma litúrgica da história da Igreja, a rigor, é a reforma do Concílio de Trento. Daí a gente falar a missa tridentina, na verdade, a missa do rito antigo, não é isso? Mas, de novo, é preciso que a gente conheça a história. O que o Concílio de Trento fez? O Concílio de Trento aconteceu entre os anos de 1545 e 1563, ou seja, século XVI. Já havia, nessa época, 1500 anos de história do cristianismo, de liturgia também. Até então, as liturgias elas dependiam do bispo diocesano. Depende do local, depende da diocese, depende da região, depende do país. As liturgias eram diferentes. Todas essas liturgias precisavam ser aprovadas por Roma para garantir que não houvesse erros doutrinais e teológicos. Mas o jeito litúrgico mudava muito. Os elementos essenciais estavam sempre presentes, né? As leituras, enfim, da Sagrada Escritura, geralmente a pregação, sobretudo a consagração, a Eucaristia e a comunhão, enfim, né? Quem entende de liturgia sabe quais são os elementos essenciais da liturgia. Esses elementos estão presentes desde a época dos apóstolos e, portanto, têm que estar presentes em qualquer forma litúrgica. Mas todo o resto, que inclui, né, quantas leituras se faz, onde é que você se ajoelha, se senta, o que se põe primeiro depois, né? Dura 1 hora, dura 3 horas, dura 4 horas, pode-se fazer isso, não pode-se fazer aquilo, quantas vezes se diz isso, o que se repete, quais são realmente as palavras aqui e ali. Basta a gente ir numa liturgia ortodoxa, por exemplo, né, ou de rito oriental, que a gente vê como é diferente. Essas formas relativas da liturgia, isso variava de acordo com a diocese, de acordo com a região, de acordo, enfim, né, era muito diferente no Oriente para o Ocidente. Inclusive já havia disputas, porque o Oriente, de certa forma, queria preservar o grego e o Ocidente falava o latim. E isso causava uma desunião muito grande dentro da igreja, porque a desunião litúrgica causa uma desunião também, né? Tem a tendência a causar uma desunião teológica, obviamente. Quando é que se celebra a Páscoa, por exemplo, foi uma discussão, né, muito forte para se fixar a data da Páscoa de forma que todo mundo celebre junto a data da Páscoa. Há aí uma série de questões históricas, uma série de questões de tradição, né, tradicionais do lugar e etc. E justamente porque essa liturgia, sendo assim, ficava muito empobrecida e ficava muito vulnerável a abusos litúrgicos muito grandes e muito fortes, pessoas, né, sacerdotes que não tinham ideia do que estavam fazendo, encurtavam a liturgia, inventavam coisas amalucadas na liturgia. Isso é a mesma coisa, não tem muita diferença. A história da igreja mostra pra gente que o homem é sempre o homem, né, dentro da igreja. Por causa disso, o Concílio de Trento resolve, então, fazer justamente uma reforma litúrgica. E é uma reforma litúrgica poderosa, porque pela primeira vez o concílio declara uma unificação da liturgia. Ou seja, a partir daquele momento já não há mais essas liturgias locais, senão que a liturgia é uma só para toda a igreja, com algumas diferenças locais, que são, né, o culto dos santos, enfim, e diferenças menores.
Algumas dioceses muito antigas, que tinham uma tradição muito forte litúrgica, podiam conservar suas formas litúrgicas em dias especiais. Por exemplo, a diocese de Milão, na Itália, a diocese de Sevilha, na Espanha, Braga, em Portugal, porque tinham liturgias muito antigas, muito bonitas, já aprovadas, e porque, de certa forma, tirar isso, o povo ficaria insatisfeito. Então, em alguns dias do ano, não sempre essas liturgias podiam permanecer. Outras liturgias, como por exemplo, o que São Cirilo fez na Rússia, já uma liturgia na língua local, tanto que o russo até hoje se chama a língua cirílica, vem justamente do fato de que São Cirilo, traduziu a liturgia, pela primeira vez escreveu aquela língua, aqueles caracteres da língua russa, cirílicos. A gente vê que isso tudo já existia, e o concílio, portanto, faz essa imensa reforma litúrgica e exige obediência a essa reforma litúrgica, que é o que a gente chama, entre outras coisas, da missa tridentina. Muitas pessoas da época reagiram também, pessoas que estavam acostumadas aos ritos antigos, pessoas que achavam que isso era uma reforma moderna, pessoas que achavam que isso era um pouco uma ditadura, porque a gente tem que fazer agora todo mundo igual, pessoas que achavam que de certa forma se perdeu um pouco a beleza. Todas essas coisas também existiram na época do Concílio de Trento. E, portanto, a missa tridentina, ou Concílio de Trento, é um ponto a mais na história da Igreja, um ponto já há 1500 anos de história até o Concílio de Trento. Ficar achando que o Concílio de Trento é assim, a coisa original é desconhecimento histórico. A coisa original é a Santa Ceia, obviamente, ou o que os apóstolos celebravam, ou a Igreja Antiga. O Concílio de Trento é, na história, relativamente moderno. E no Concílio Vaticano II, então, faz o novus ordo da missa, ou seja, uma nova liturgia, assim como o Concílio de Trento também fez um novus ordo da missa, da mesma forma. E isso é exigido, vamos dizer assim, que seja praticado na igreja inteira. Por quê? E aí vem o argumento. Porque se considera que a liturgia antiga é inválida? Não! Porque se considera que aquilo que antes era bom, agora não é mais bom, não é tão bom, o que era sagrado agora não é mais sagrado? Não! Não se trata aqui de desacralizar uma coisa que era sagrada. Se trata pastoralmente de se organizar melhor para a realidade dos nossos dias da evangelização, o que na sua essência permanece o mesmo, mas nos seus pontos relativos, culturais, etc., pode ser modificado. E por isso que a igreja exige isso, para que não haja confusão. Porque se a reforma litúrgica for, vamos dizer assim, deixada ao ar, cada um faz o que quer, então não adianta nada, essa unidade se perde, os abusos continuam e etc. É por isso que Roma tem a autoridade de exigir, sim, e de dizer, vamos fazer a liturgia dessa forma. Não é porque a liturgia antiga seja errada, é porque nesse momento agora histórico há uma decisão pensada e repensada pelos padres conciliares. Isso não é uma coisa que nasceu da mão do Papa de repente, é uma coisa super pensada, o movimento litúrgico, etc. O próprio Papa Pio XII, que é considerado muitas vezes o último Papa tradicional, ele fez documentos ainda em vida justamente super pró o movimento litúrgico. Ele fez documentos, inclusive, que já permitiam que o vernáculo fosse utilizado em certas partes da missa. Ele era um apoiador do movimento litúrgico. Dizer que ele era um papa que ficaria horrorizado com isso não é verdade histórica. O que acontece com a história dos nossos tempos, Nós temos um mundo hoje cheio de dificuldades, principalmente na Europa, com a evangelização, enfim, com dificuldades, e por isso o nosso Papa Bento XVI, que entende muito de liturgia, permitiu com mais abertura que a missa tridentina, que também não é antiga na história, vem do Concílio Vaticano, do Concílio de Trento, fosse com mais liberdade celebrada em certos locais, para que justamente ela pastoralmente se identificasse melhor com a tradição, com a cultura daquelas igrejas locais, sobretudo, por exemplo, igrejas que têm uma tradição anglicana, e das pessoas que vêm do anglicanismo para o catolicismo estão acostumadas com aquele rito um pouco mais antigo. Enfim, os motivos são muito variados. E é uma medida pastoral do Papa de dizer, já que existe essa realidade, vamos fazer essa permissão.
o que acontece? Que muitas vezes essa permissão é vista de uma forma ideológica. Nem sempre, mas muitas vezes sim. A gente sabe que há pessoas que dizem ou eu vou à missa tridentina ou não vou à missa. Onde é que está agora o essencial, o absoluto, e onde é que está o relativo? O que é o essencial da missa? É o ser em latim ou ser tridentino ou não? Se a rigor a gente está procurando a missa tradicional, então a gente não devia ir a missa nenhuma, porque nenhuma é exatamente o que foi historicamente a última ceia. Mas não é isso que importa. A última ceia está, né, e o sacrifício de Jesus está presente na missa, não é por causa das coisas humanas, históricas e culturais, mas sim pelas coisas espirituais que são ali faladas na formulação litúrgica. Isso quem sabe liturgia sabe explicar muito bem. Então, isso é usado, em vez de ser uma coisa, um agradecimento a uma iniciativa pastoral do Papa Bento XVI, isso vira, em alguns casos, nem sempre, né, uma bandeira ideológica. Eu agora sou por essa liturgia, porque quero voltar atrás, porque acho que o concílio não valeu. Isso vai formando divisão, grupos e grupos e grupos. No fim, é o tal argumento, enfim, né, do Jacques Maritain. No fim, todo mundo esquece o essencial e fica só no ideológico. No fim, a gente já não é mais católico, nem é mais cristão, nem no fundo acredita realmente na Eucaristia, porque senão a gente iria, né? Onde tem a chance de ir à Eucaristia, a gente iria, mesmo se a música é feia, mesmo se a igreja é feia, mesmo se a liturgia é descuidada. Não deve ser. Os abusos depois do concílio foram muito fortes, certamente. Mas é o argumento do Papa Bento XVI, uma ideologia a gente não combate com outra. O fato de ter abuso não quer dizer que você tem que voltar atrás. O que você tem que fazer é corrigir o abuso, não é? Então vamos entender melhor essa situação litúrgica. O Papa Francisco não proibiu a missa tridentina, só cerceou um pouco a sua liberdade, botou isso mais nas mãos dos bispos, para que ela não crie um movimento ideológico dentro da igreja, que a rigor nem serve para a unidade da igreja, nem serve para a obediência dos fiéis, nem serve para a salvação das almas. O fim último é a salvação das almas. E a obediência ao Santo Padre, como nosso Tomás Moros, né, dava o exemplo, é o que garante a rigor a nossa unidade com Deus. Mesmo que a gente não entenda tudo nem concorde exatamente, é para isso que Jesus Cristo disse a Pedro e não a nós: tu és Pedro e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Se a gente não crê mais nisso, a gente corre um perigo muito grande, né, de se protestantizar e de se desunir, enfim, né, perder essa unidade com Nosso Senhor. Um grande abraço, até o próximo encontro.